Glória a Deus. É isso aí, meu irmão. Vamos começar aqui, tá bom? Meu irmão, eu quero começar aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, tá? Eu vou trazer aqui. Eu tô tanto com duas Bíblias aqui, né? Eu vou com a NTLH, né? Nova tradução na linguagem de hoje. E também na Fiel, né? João Ferreira Fiel. Revisada, né? Na João Ferreira também. Então são duas versões aí, é uma na linguagem de hoje, na tradução mais fácil, né? E uma também na um pouquinho mais antiga, mas vai testificar uma com a outra. Quer dizer a mesma coisa, não foge de nada, porque essa Bíblia aqui, ó, a palavra-chave, ela tem tanto ela dá a explicação certinha. Então ela testifica. Essas duas que eu vou estar lendo aqui, essa aqui como essa outra aqui, essa aqui ela comprova que essa aqui ela está no original também, entrar no original. Então que testifica o que nós vamos ler aqui. Então essa aqui são versões de Bíblias, mas essa daqui ela te traz realmente que esse assunto, nesses textos, quer dizer o mesmo assunto, entendeu? É a mesma proposta, é a mesma revelação e testifica tanto nas escrituras como no espiritual. Não é nada com rodapé, não é nada, não, é dentro do texto bíblico, né? É dentro da palavra bíblica, dentro do texto e dos contextos bíblicos, né? Tudo que a gente vai trazer aqui é nada de rodapé, né? De teologia, de rodapé bíblico, porque você sabe que essas respostinhas muitas vezes dentro dos rodapé bíblicos, às vezes são estudiosos, bases, né? Que te leva a somente outro... tem ali o entendimento do escritor, né? Que ele estuda ali, ele tem um entendimento, ele no rodapé ele traz aquilo que ele entendeu. Como eu te falei, tem o dicotomista e o tricotomistas. São dois, são teólogos, né? Bacharéus, que tem um olha pelo ângulo e o outro olha por outro. Então nós não vamos olhar por esses aí, nós vamos olhar para palavra e para a revelação do Espírito Santo, tá bom? Deixa de lado teologia, qualquer coisa, opinião do homem, opinião do que eu acho. Vamos olhar o que o Espírito Santo vai nos revelar, tá bom? Vamos começar. Deus abençoe. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, aqui o texto, né? Essa carta aqui, essa passagem que Paulo, né, o apóstolo Paulo, para a igreja de Tessalonicenses, né? Então aqui ele está trazendo que o Deus de paz, né, santifique, né, em todo o espírito, em toda a alma e todo o corpo. Então a gente está falando aqui de corpo, alma e espírito. Então aqui quando a gente pega a leitura desse texto, logo de cara nós afirma que pelas escrituras o que está escrito está dizendo que nós somos corpo, alma e espírito. E não tem como dizer ao contrário disso, porque já está escrito na Bíblia. Só que nós precisamos entender o que é que o apóstolo Paulo está dizendo com isso, né? A gente precisa entender qual é a revelação dessa mensagem que o apóstolo Paulo ele diz, corpo, alma e espírito. Tem uma revelação. E é justamente que no final a gente vai voltar aqui de novo e você vai ver a revelação aonde está, que mostra que realmente nós somos corpo e alma, e a alma é o espírito, e o espírito é a alma do homem, que é o fôlego de vida qual Deus dá, né? Deu até do primeiro homem, Adão, né? Desde o princípio foi assim. Então a gente vai analisar cada versículo, né? Cada capítulo e versículo que o Senhor vai nos direcionar a partir desse aqui. Agora eu quero que o irmão abra lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, né? Que o irmão leu também. Vamos lá, para a gente começar esse estudo. Diz assim, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eu estou lendo aqui na João Ferreira, né, de Almeida, na versão aqui,
fiel, né? Revisada, fiel, João Ferreira. Então, mas depois a gente também busca aqui na NTLH também, na linguagem de hoje, para ver se vai testificar. Diz assim: e o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Veja bem, aqui fala que o pó volta ao pó. O que é que Deus falou lá para Adão? Lá em Gênesis capítulo 3, se eu não me engano, versículo 19. Que, vamos lá rapidinho, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 19, é o que diz aqui. No 18, vamos no 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás as ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, em pó te tornarás. Olha aqui. Está falando do quê? Do corpo, né? Gênesis capítulo 3, versículo 18 e 19. E o 19, tá? Que vai testificar aqui com Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Vieste do pó e por pó retornará. Você vê aqui que testifica que Deus falou para Adão que você vai plantar, você vai comer do pão do seu suor e depois você vai voltar para o pó, porque do pó você veio. Estou falando do corpo, a matéria carnal. E aqui em Eclesiastes fala o quê? Que o pó, ele vai voltar para o pó. E é o que acontece, testifica. Quando eu falo natural, tudo testifica no natural, porque quando uma pessoa morre, o que é que o corpo dela, o corpo humano, o nosso corpo se torna? Volta para o pó, vira pó. Os ossos vai secar, tudo, a carne, a pele, tudo vai virar pó de novo. Tanto que volta para a terra, né? E é a realidade. E o espírito, né? E o fôlego de vida? E a alma? Volta para Deus. Por que aqui está falando que volta para Deus? Porque é Deus que vai determinar para onde vai. Por quê? Aí nós vamos entender. Se o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus, e a alma? Cadê a alma aí? A gente vai sentir falta da alma. A gente vai falar, mas espera aí. Realmente o corpo volta para o pó da terra. Testifica. E o espírito volta para Deus. Quem o deu? Sim. O fôlego de vida quem deu? Foi Deus. Quem deu lá em Ezequiel 37 fala, profetiza o espírito. Quem dá é Deus. Lá em Gênesis, quem deu o fôlego de vida para Adão? Foi Deus. Então é Deus. É a parte divina. O espírito é divino. É a parte, é a semelhança. Deus é espírito. Jesus diz lá em João 4, 23, você leu também, que Jesus fala para aquela samaritana, Deus é espírito e está em busca dos verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. É isso que nós precisamos entender, né? Que então Deus, ele é espírito, o espírito ele não é visível, né? Espírito ele é invisível. A gente sente, quando estamos na presença de Deus, a gente sente a presença dele, a palavra dele se revela, sentimos os dons do Espírito Santo. Então, para a gente entender. Então, para a gente não fugir aqui do foco, primeiro ponto, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 fala que o corpo, o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus. A gente vai notar que já falta alguma coisa, já falta a alma. Cadê a alma?
Tá bom? Vamos para outro. Vamos ler aqui Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, na versão na NTLH, para a gente ver o que vai dizer também. Aqui. Vamos lá. Na versão NTLH agora. Então o nosso corpo, olha, tá falando do corpo aqui, nessa versão, voltará para o pó da terra. Isso acontece, é verdade, quando a gente morre fisicamente. De onde veio? Então aqui já prova que o homem veio do pó. O primeiro homem, né, foi feito do pó da terra, tanto que a semelhança do que tem na terra, né, os elementos que tem na terra, proteína, tudo, alumínio, isso, aquilo, ácido, tudo aquilo que os frutos que vêm da terra, tudo é o que nosso corpo, água, tudo é o que nosso corpo necessita das coisas da terra para se alimentar o corpo humano. Por isso que Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Então tá falando, é necessário o pão para o homem, para a carne, para o corpo ficar ali, resistente, né? O homem está vivo fisicamente, mas se deixar de comer os alimentos que o corpo necessita, que vem da terra, a gente acaba morrendo fisicamente e aí a alma ou o espírito é obrigado a sair do corpo, né? Porque morreu de fraqueza, de falta de alimentação. Por isso que tem que ser um conjunto. Tanto o alimento do corpo, que é os alimentos naturais, humanos, e o alimento da alma, que seja do espírito ou da alma, é a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Disso viverá o homem. Então você percebe que a nossa alma, ela tem que se alimentar das coisas de Deus, das coisas do alto. Então é o que? As direções, a obediência. Então a gente vamos aprender isso aqui. Então você já percebeu que aqui fala que o corpo volta para o pó da terra, como era. E aqui vai dizer, e o nosso espírito volta para Deus que o deu. Nessa versão NTLH também. Então você percebe que... E cadê a alma aqui? Você percebe que o corpo, fala do corpo, volta para o pó. Como era. E o espírito volta para Deus, que foi quem o deu. Né? O fôlego de vida, ou seja, a alma. Então você percebe que se eu deixar aqui só o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus, e cadê a alma? Onde que a alma está aqui? Tá faltando a alma. Tá alguma coisa errada. Então eu não posso pegar esse versículo e dizer, então eu poderia fazer assim, então nós somos corpo e espírito. Estaria errado? Não. Não estaria errado porque a alma e o espírito é o mesmo. É o fôlego de vida que Deus deu, a parte divina do homem. A parte celestial. Que o homem ele tem duas naturezas, meu irmão. Jesus ele explica isso. Paulo explica isso. Por isso que Paulo fala, andai em espírito e vivei em espírito. Gálatas 5, 24, 25 ali fala. E no 16 também fala, andei em espírito e não cumprirás com a consciência da carne. Então, a da natureza, nessa versão aqui você vai ver da natureza humana. E Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nós não somos deste mundo. Só estamos aqui de passagem. A nossa morada é no céu, da onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ou seja, para você morar no céu, como você leu, essa barraca que carne não entra, a matéria humana ela não vai entrar no céu, porque não tem nada humano, nada carnal lá no céu. Por isso que precisa ser transformado pelo um corpo incorruptível. E Jesus diz lá em Mateus 22, fala ali a questão da ressurreição, fala que nós seremos semelhantes aos anjos. Os anjos é o quê? Os anjos é espíritos. Os anjos eles moram em um lugar espiritual, não é um lugar visível. Quer ver um exemplo? Como que eu vejo o espírito de uma pessoa? Você não vê, você vê uma matéria. Mas você sabe que dentro da pessoa tem um espírito ou uma alma. A parte do ser humano divino está dentro de si. Entendeu? Então precisa o quê? Ela ser ensinada pela palavra de Deus, para ela abrir os olhos espiritual, para ela entender as coisas espiritual. Quando a nossa alma ela é
ensinada, ela é aberta os nossos olhos, a gente aprende tudo espiritual pelo Espírito Santo de Deus. Por que é Espírito? Porque a gente não vê, a gente não toca, é algo, é como um vento. Por isso que Jesus compara o Espírito Santo lá, quando ele fala com Nicodemo, como um vento. Ele é um vento. Se a gente for pegar o Espírito, a gente não pega. Você tenta pegar o vento, o vento é real, ele existe, mas você não consegue pegar. Assim também é o Espírito, ele existe, Deus é real, o Espírito Santo está conosco, mas a gente não consegue pegar ele. Você consegue pegar seu espírito? Ou quando alguém morre ali, a alma sai, você consegue pegar a alma dela para tentar colocar ela de volta? Você vai falar, não, porque é um sopro, é um vento, é um algo divino, é um ser celestial. É o que nós somos. Essa parte volta para Deus, é Deus que vai decidir para onde vai. Se obedeceu, vai para um lugar bom, mas se desobedeceu, vai para um lugar ruim. Você entendeu? Vai entendendo aí, vamos testificando. Agora vamos lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Tá bom? Mateus capítulo 10, versículo 28. Glória a Deus. Aqui. Vou acelerar aqui para não ficar muito longe. Longo, né? Vamos lá, aqui. Ó, e não temeis, você leu também, e não temeis os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Veja bem. E cadê o Espírito aqui? Cadê o Espírito? Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 fala do corpo e do Espírito. Aqui em Mateus 10, 28 fala do corpo e da alma. E cadê o Espírito? Está faltando alguma coisa. Faltou tanto em Eclesiastes, como também faltou aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Lá em Eclesiastes. Aí lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 6, fala do fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Lá em Ezequiel 37, fala que invoca o Espírito, seja o fôlego de vida, que é o Espírito. Então, seja, você percebe que os dois são o mesmo? Se você falar, não, é corpo, alma e espírito, então cadê a alma lá em Eclesiastes 12, 37? Vai faltar a alma lá. Peraí, tá faltando. Se você for olhar aqui em Mateus 10, 28, cadê o espírito? Aqui só tá falando que antes não temeis aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma, porque a alma não morre, o espírito não morre, o espírito é eterno. Deus é eterno, Deus é espírito, a nossa alma ela é eterna. Só a diferença é para onde ela vai, pela obediência aqui na terra, para onde que ela vai. Se nós obedecer, a nossa alma vai ser salva, vai ser levada para Deus, para o céu. Mas se a gente desobedecer, nós vai para Deus também, mas só que Deus que vai nos lançar, quem lança a alma no inferno é quem? Deus. Por isso que todos têm que comparecer ao tribunal de Cristo. Quem vai comparecer ao tribunal de Cristo? Todos aqueles que morreram, o pó volta para o pó e o Espírito vai apresentar até Deus, porque é Deus que vai determinar para onde ele vai. Seja, a palavra de Deus vai determinar, porque é o juiz. João 12, 48 fala que quem é o juiz é a própria palavra. Se você obedecer a palavra, você é justificado e será salvo. Você obedeceu a palavra. Mas se você não obedecer, você será condenado ao castigo eterno. Por que eterno? Porque a sua alma não morre. Vai viver a eternidade longe de Deus, sofrendo no lago de fogo. Você entendeu aí agora que é o mesmo? Por quê? Veja bem, vamos aprender. Você leu e você meditou em versículos que vai testificar aí. É tremendo. Então você percebe, Eclesiastes 12, 7, está faltando a alma. Mateus 10, 28, está faltando o espírito, só está falando de corpo e alma. Eclesiastes 12, 7, só está falando de espírito e corpo. Então está faltando
Então a gente vai, no final, a gente vai ver o desfecho que os dois, tanto alma como espírito, é o mesmo. É o mesmo, tá bom? Então vamos lá. Glória a Deus. Vou fazer outro vídeo aqui, tá?